Olá pessoal, estamos aqui no canal do YouTube, conforme eu prometi na última live. A live foi de 1h30, geralmente é o tempo que eu faço de live, porém são tantas perguntas que eu não consegui responder todas. Eu prometi que eu ia fazer alguns vídeos para trazer questões lá da live que não foram respondidas e também questões que vocês colocarem nas redes sociais, que tiverem dúvidas a respeito de temas de saúde, qualidade de vida, coaching sistêmico, constelações familiares. Então, todos esses temas eu vou estar conversando com vocês semanalmente aqui no canal do YouTube. Então, para começar hoje, o primeiro tema, a Maria Luísa perguntou da relação das constelações de saúde. Eu já vou aproveitar para citar um exemplo também. Então, as pessoas perguntam, mas como que é fazer constelações de saúde ou constelações de doença? Então, nós sabemos que tem alguns consteladores que costumam trabalhar esse tema. Não são todos os consteladores que gostam de trabalhar com o tema de doença. Por quê? Porque não trabalham na área da saúde. Eu, como trabalho na área da saúde diariamente, como médico psicólogo, sempre tem um tema de constelação de doença que alguém vem para olhar. E qual que é o papel da constelação na doença? Então, quando alguém vem trazer uma temática, claro que a gente vai trabalhar o tema da doença na constelação, seja individual ou seja em grupo, mas também a pessoa vai continuar no seu tratamento, o tratamento médico, o tratamento psicológico, o tratamento que ela já fizer, a gente vai acrescentar a constelação sistêmica. Por quê? Porque vai ser uma informação a mais que nós vamos ter a respeito dessa doença que a pessoa traz. Então, quando nós vamos constelar a doença, normalmente existem vários padrões, claro, e o constelador ele vai sentir, vai pegar a informação do campo na hora da constelação para saber quais os movimentos que vão ser colocados, quais os representantes que vão ser colocados no campo da constelação. Mas, normalmente, uma das maneiras em que a gente trabalha é colocando um representante para o paciente, para o cliente, e um outro representante para a doença. E quando você coloca esses dois representantes no campo, através dos movimentos, nós vamos poder entender qual é a dinâmica dessa doença, qual é a função que essa doença representa na vida desse cliente, na vida desse paciente. E aí é muito interessante a gente falar a respeito disso. Qual que é a função das doenças nas nossas vidas? Como assim função da doença, Roberto? Exatamente. As doenças, elas têm uma função. Nenhuma doença vem e cai em cima da gente de paraquedas, como as pessoas costumam imaginar. E, aliás, quando ficam doentes, as pessoas vêm, quando vêm me consultar, até como médico, falam assim, eu quero que você tire essa doença de mim. Né? Como se fosse algo assim, isso não é meu, e de repente veio uma doença e chegou em mim e grudou. Só que nós que estudamos a sistêmica e também através do conhecimento da medicina integrativa, como a homeopatia e a acupuntura, dentre outras, a gente sabe que as doenças não acontecem por acaso. As doenças têm uma função muito importante e bem definida, que as pessoas às vezes se espantam quando a gente fala na função da doença. Mas as doenças vêm para ajudar a gente a evitar duas situações extremas e indesejadas, que são a morte e a loucura. Então, quando nós adoecemos, é para que a gente não morra ou não enlouqueça. Como assim? As pessoas não entendem no primeiro momento. Então, é o seguinte, o que nos mata não é a doença, é uma vida doentia que a gente leva. Então, vamos dar um exemplo. Uma pessoa que começa a beber, tem um problema de compulsão, de adicção por álcool ou por drogas, enfim, ou tem uma vida totalmente desregrada da alimentação, do sono. Então, essa pessoa caminha para um destino ruim. Ela caminha para uma doença grave, para desencadear uma doença crônica, por exemplo, ou uma doença mental. E aí o que acontece? Aí nós ficamos doentes. É como se a doença nesse momento viesse para impedir que a gente continue a viver esse caminho doentio. Então essa é a função da doença, é revelar para nós alguma coisa.
Então, esse é o papel também que a doença vai ter, a função que ela vai mostrar no campo de constelação. Isso é tão interessante porque geralmente quando a gente constela um tema de doença, no começo o cliente, o representante do cliente tem medo da doença, ou ele quer evitar, ele não olha para o representante da doença na constelação, ou ele se afasta ou tenta fugir, e a doença, o representante da doença geralmente se mostra forte, se mostra focado nesse cliente e não quer ir embora. E quando a constelação vai se desenrolando e a gente vai entendendo o que está acontecendo, o que se mostra no campo, a informação que essa doença vem trazer, e aí nós conseguimos incluir, porque às vezes a doença representa também alguém que foi excluído no nosso sistema familiar, alguém antepassado que foi excluído, e aí a gente consegue olhar para isso, fazer os movimentos sistêmicos saudáveis de inclusão, consegue olhar para a função que essa doença vem trazer para nós, a informação que ela vem trazer. O representante da doença, invariavelmente, ele se sente mais tranquilo, às vezes perde até a força, se senta no campo, ou então vai embora, porque ele sente que já cumpriu a sua função. Então, esse que é o ponto interessante da gente observar. Quando nós conseguimos captar, entender a função básica da doença, ela não é mais necessária. E aí ela pode sair do sistema. E isso auxilia muito na evolução das doenças que nós estamos tratando. Então, a pessoa que vem num tratamento e ela faz também como uma prática integrativa uma constelação da doença, esse movimento da constelação consegue fazer com que haja um equilíbrio sistêmico no campo e provavelmente mantendo, claro que tudo que essa pessoa já vem fazendo, os tratamentos, podendo olhar para o seu estilo de vida de uma maneira mais saudável, essa doença vai perder a força e a pessoa vai poder caminhar com muito mais rapidez para a saúde. Isso acontece em várias constelações, os alunos que fazem parte do curso de formação, as pessoas que frequentam o nosso grupo de estudo, os workshops de constelação, já tivemos muitas constelações de doenças que sempre se mostra esse movimento. Enquanto a doença não for entendida, enquanto ela não for vista, não for desvelada qual é a sua função, ela não enfraquece, ela não sai do campo. A partir do momento em que a gente olha para essa doença, reconhece o seu papel, até mesmo pode agradecer para a presença dessa doença, porque ela impediu que nós evoluíssemos para algo muito pior. Então, nesse momento que a gente assume isso e observa essa função, a doença pode se retirar do campo e a pessoa se sente mais forte, se sente mais saudável, e inclusive não tem mais medo e não tenta mais evitar a doença, porque ela não é mais necessária. Então essa é a função da doença, é assim que nós constelamos o sintoma e a doença em uma constelação sistêmica, ok? E fica aí essa dica. E conto com vocês agora para curtir o nosso canal, curtir esse vídeo, tocar no sininho para ser notificado sempre que vier algum vídeo novo. Participe com a gente nas redes sociais e vamos fazer esse movimento da saúde e da qualidade de vida crescer, porque informação e conhecimento é tudo que a gente precisa para caminhar de uma maneira mais saudável na vida. Agradeço a vocês e vamos juntos!